São coisas simples de se fazer, não é? Olha, agora para a querida Martinha. Marta, é uma pergunta que é recorrente, embora a objetividade, né, do tempo para a resposta, mas é necessário a gente trazer. Aqui pela internet, a gente tem a pergunta do Genilson. Vai para toda a mesa, né? A gente vai fazer para você, Martinha querida. Como interpretar as comunicações dos pretos velhos nas casas espíritas ou fora delas? As comunicações. Ai, desculpa, ainda estou século passado. Bom, queridos irmãos e irmãs, as comunicações dos pretos velhos, daqueles espíritos que reencarnaram no momento da escravatura negra e que foram idosos, chamados de pretos velhos, dos índios, dos caboclos, não tem lógica, não tem razão de ser, à luz da doutrina espírita, porque, primeiro, a linguagem é universal, a linguagem mental, há uma ligação mente a mente, e essa mensagem é captada, transmitida pelo espírito, captada pelo médium, e o médium a interpreta. Por isso que Kardec fala que o médium é um intérprete, que, aliás, é uma conceituação excelente. Ele é um intérprete. Então, se fosse assim, uma pessoa que teve uma reencarnação recente, na Alemanha, por exemplo, ele teria que se comunicar em alemão. Aquela pessoa que teve uma vivência como preto velho, ou que nasceu numa tribo, um caboclo, uma pessoa simples, que lá no nosso estado a gente fala um caipira, ele não tem razão dele se manifestar. Foi uma encarnação. Quantas encarnações antes e posteriores àquela ele teve? E por que que numa comunicação mediúnica tem que falar imitando, que na verdade é imitando o que ele falava? Se a linguagem é a linguagem do pensamento, se a ligação é mente a mente. Agora, como o médium é intérprete, ele vai interpretar de acordo com as suas capacidades, com o seu entendimento, com a sua cultura espírita ou não, ou a ausência dessa, ou escassez dessa. Então, é por isso que hoje a gente percebe que há, assim, as mensagens de um espírito, de um mesmo espírito, ele apresenta, por diversos meios, pontos de vista ou esclarecimentos diferentes. Mas está falando a linguagem do pensamento, a relação é mente a mente. E falando em linguagem de um espírito para outro, eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar um ponto que é muito, de vez em quando, a gente vê voltando a esse ponto, essa questão que não deveria existir, no nosso entendimento, no meio espírita, na casa espírita. A pessoa fala assim, mas o Chico Xavier foi um grande médium, recebeu tal informação do André Luiz, de Emmanuel, seja lá de quem foi. Mas aí aparece outro médium que recebeu isso e falou, ele está mistificando. Porque Emmanuel falou de um jeito, André Luiz falou do outro, falou de... Não, gente. Quando o médium vem com esse compromisso, como o Jacob falou, com o Raul falou, com aquele compromisso no campo da mediunidade, ele vem executar, ele é um missionário, vamos dizer, ele tem um compromisso nesse campo. Se você colocar 2, 3, 4, 5 médios e o mesmo espírito, a mensagem vai ser igual, não há mistificação. A mensagem é igual, ainda que cada médium se manifeste de acordo com a sua cultura, com a sua maneira de ser, maneira de falar, um português mais clássico, um português menos, e por aí vai. Então, é a resposta que nós temos, que a doutrina espírita nos fala.
Não há necessidade de transmitir mensagem, falando como um preto velho, falando como um preto velho, preto novo, de qualquer idade, uma pessoa que teve uma encarnação na raça negra ou de qualquer outra forma. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. O médium precisa trabalhar e estudar mais para ele captar mentalmente e transmitir a mensagem do espírito comunicante. Muito bem.